idoso com roupas simples entrou em um supermercado. Ele andava devagar, observando tudo à sua volta, mas foi logo tratado com desprezo pelos funcionários. O que ninguém sabia é que aquele homem carregava um segredo que mudaria tudo. Assim que o idoso entrou no supermercado, seus passos lentos e o jeito simples de se vestir chamaram a atenção, mas não pelo motivo certo. Ele usava uma camisa puída, um casaco desbotado e sapatos que já haviam visto dias melhores. Os olhares de desprezo começaram imediatamente, como se ele não fosse digno de estar ali. Ao se aproximar de um dos funcionários, um jovem que arrumava prateleiras no corredor, o idoso perguntou educadamente: "Filho, você poderia me ajudar a encontrar o arroz?" O rapaz levantou os olhos por um momento, bufou e apontou com o dedo. "Tá lá no final, senhor. Tá escrito na placa. Só olhar direito." Mesmo diante da grosseria, o idoso sorriu levemente e agradeceu. "Ah, entendi. Obrigado, meu jovem." Mas mal deu 2 passos e ouviu o funcionário rir, cochichando com outro colega. "Que cara perdido, deve estar aqui só para pedir desconto ou coisa assim." Enquanto continuava caminhando pelo supermercado, a situação não melhorou. Em outro corredor, o idoso parou ao lado de uma atendente que organizava produtos nas prateleiras. Ele perguntou com paciência: "Por favor, poderia me dizer quanto custa esse feijão aqui?" A mulher sequer olhou para ele. Com a voz carregada de impaciência, respondeu: "Tá na etiqueta, não sabe ler?" Os comentários maldosos não pararam por aí. Ao chegar perto do caixa, ele ouviu a gerente, uma mulher de postura arrogante e com um olhar cheio de superioridade, dizer alto o suficiente para todos ouvirem: "Esses tipos assim nem deviam entrar aqui. Ficam só ocupando espaço e não compram nada. Aposto que nem tem dinheiro no bolso." Os funcionários ao redor riram, achando graça da situação, enquanto o idoso permanecia em silêncio. Mas seus olhos, que antes tinham um brilho calmo, agora mostravam um pouco de tristeza. Ele ajeitou as sacolas vazias que carregava e respirou fundo, como quem tentava guardar a dor para si. Para os funcionários, ele não era ninguém. Apenas um velho humilde que não merecia atenção. Mal sabiam eles que naquele silêncio o idoso estava guardando cada palavra e observando cada atitude. Apesar de toda a humilhação e dos olhares de desprezo, o idoso não perdeu a compostura. Ele andava pelos corredores com calma, parando de vez em quando para observar os produtos e os funcionários. Mas, por trás daquele jeito tranquilo, ele prestava atenção em cada detalhe, desde os produtos mal organizados até a postura arrogante de muitos ali. No corredor de laticínios, ele viu 2 funcionários rindo enquanto empurravam caixas de forma displicente, deixando alguns itens caírem no chão. "Amanhã a gente arruma", disse um deles, despreocupado. No caixa, a atendente parecia mais interessada no celular do que em atender os clientes. E na seção de frutas, algumas mercadorias estavam visivelmente estragadas, mas ninguém parecia se importar. O idoso também percebeu algo que ninguém mais notava: como os clientes bem vestidos eram tratados com sorrisos e rapidez, enquanto aqueles que pareciam mais simples, assim como ele, eram ignorados ou atendidos com má vontade. Mesmo diante de tantas atitudes decepcionantes, ele encontrou um único ponto de luz. Em meio ao desprezo geral, havia um jovem funcionário, recém-contratado, que trabalhava com dedicação. O rapaz estava organizando uma prateleira quando o idoso se aproximou novamente, dessa vez pedindo ajuda para alcançar um produto que estava em uma prateleira alta. "Claro, senhor, é para já", disse o jovem com um sorriso sincero, entregando o produto ao idoso. "Obrigado, filho. Você foi muito gentil", respondeu o idoso, observando atentamente o comportamento educado do rapaz. "Imagina, senhor, só estou fazendo o meu trabalho", respondeu o jovem, sem saber que aquelas palavras seriam lembradas mais tarde.
O idoso continuou seu passeio pelo supermercado, vendo o contraste entre o esforço do rapaz e a arrogância dos outros funcionários. Ele parou na frente de uma prateleira de doces e ficou olhando por um tempo, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Para quem olhasse de fora, parecia apenas um homem velho, cansado e desamparado. Mas, por dentro, ele já havia visto tudo o que precisava ver. Antes de sair, o idoso olhou em volta uma última vez. Ele respirou fundo, ajeitou a bengala e caminhou até a saída. Os funcionários mal perceberam sua partida, mas aquele homem simples carregava consigo algo que mudaria completamente o destino de todos ali. Na manhã seguinte, o supermercado parecia começar como qualquer outro dia. Funcionários organizavam as prateleiras, conversavam entre si e, claro, continuavam com o mesmo comportamento de sempre. Alguns riam das situações do dia anterior, mencionando o velho perdido que entrou na loja e só encheu o saco. Mas, de repente, o clima mudou. Pela porta principal entrou o mesmo idoso, só que dessa vez ele não estava sozinho. Atrás dele vinham dois homens bem vestidos, com postura séria e um segurança que imediatamente atraiu olhares. O idoso já não parecia tão tímido ou frágil. Ele caminhava com firmeza, olhando diretamente para os funcionários, que logo começaram a cochichar. "Quem é esse cara? Por que ele voltou?" perguntou uma atendente, com o rosto visivelmente desconfortável. Antes que alguém pudesse reagir, o idoso parou no centro do supermercado e, com uma voz firme, chamou a atenção de todos. "Quero que todos os funcionários venham aqui agora. Preciso falar com vocês." A voz, antes educada e pacífica, agora carregava uma autoridade que ninguém esperava. Funcionários largaram o que estavam fazendo e se reuniram, ainda sem entender o que estava acontecendo. A gerente veio rapidamente tentando manter a compostura, mas com um ar de preocupação. "Senhor, o que está acontecendo? Por que o senhor está causando essa confusão?" O idoso olhou diretamente para ela, com um sorriso leve, mas cheio de significado. "Confusão? Não, minha querida. Estou apenas aqui para esclarecer algo importante. Acho que vocês merecem saber quem eu realmente sou." Os cochichos aumentaram. Quem era aquele homem? Por que ele estava acompanhado por pessoas tão imponentes? Foi então que o idoso tirou um cartão do bolso e entregou à gerente. Ao ler o nome impresso, ela ficou pálida, seus olhos arregalados de puro choque. "Eu sou o dono desta rede de supermercados", anunciou o idoso, sua voz ecoando pelo ambiente. O silêncio foi absoluto. Alguns funcionários ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. Outros começaram a trocar olhares nervosos, lembrando das atitudes do dia anterior. A gerente tentou balbuciar algo. Eu não sabia, senhor. Me perdoe. Foi um engano." O idoso levantou a mão pedindo silêncio. "Engano? Não foi engano, minha cara. Foi um teste. Ontem eu vim aqui como qualquer cliente comum para ver como vocês tratam as pessoas. E o que eu vi foi uma grande decepção." Ele olhou para cada um dos presentes, seu olhar penetrante atingindo como um raio. "Vocês acham que podem julgar as pessoas pela aparência? Acham que um cliente humilde merece menos respeito do que um cliente bem vestido? Vocês não entenderam nada sobre o que significa trabalhar aqui." A tensão era palpável. A gerente parecia à beira do choro, enquanto outros funcionários abaixavam a cabeça, incapazes de encarar o dono. Mas, de repente, o idoso olhou para o jovem funcionário que o ajudou no dia anterior. Seu olhar suavizou. Mas nem tudo foi ruim. "Ontem, encontrei alguém que realmente entendeu o valor de tratar todos com respeito e gentileza. Jovem, venha aqui." O rapaz deu um passo à frente, surpreso e nervoso. O idoso estendeu a mão. "Você será promovido. A partir de hoje quero você em uma posição de destaque nesta loja. Continue assim, e seu futuro será brilhante." O jovem, emocionado, agradeceu. "Obrigado, senhor. Prometo não decepcioná-lo." O idoso sorriu,
mas logo voltou sua atenção para o restante. Quanto aos outros, espero que tenham aprendido algo hoje. Respeito e empatia são valores que não podem ser negociados. E acreditem, não vou aceitar menos do que isso em nenhum dos meus supermercados. Enquanto o idoso saía, os funcionários ficaram em silêncio, refletindo sobre tudo. O que aconteceu? A loja parecia diferente, como se algo maior tivesse mudado ali. E naquele dia, todos aprenderam uma lição importante. Nunca julgue alguém pela aparência, porque o verdadeiro valor está nas atitudes e no respeito ao próximo. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência? Talvez esteja na hora de pensar diferente. Comente aqui sua opinião e se inscreva no canal para mais histórias que inspiram e emocionam.